Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Estamos aqui com o programa Tudo e para Todos. E na noite de hoje vamos fazer este apelo à conversão, esse apelo à prática de penitência. Esse será o tema trabalhado na noite de hoje. Quero lhe convidar a pegar a palavra de Deus comigo em Joel 2, de 12 a 17. E a palavra de Deus vai dizer assim: Pois agora então, oráculo do Senhor, voltai para mim de todo o coração, fazendo jejuns, chorando e batendo no peito. Rasgai vossos corações, não as roupas. Voltai para o Senhor vosso Deus, pois Ele é bom e cheio de misericórdia. É manso na ira, cheio de carinho, e retira a ameaça. Quem sabe Ele volta atrás, tem compaixão e deixa para nós uma bênção. Poderá haver então oferendas de trigo, nem faltará vinho para a libação, em honra do Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, convocai para um jejum, reuni a assembleia, reuni o povo, organizai a comunidade, ajuntai os mais velhos, reuni os jovens e as crianças de peito. O jovem esposo saia do quarto, a jovem esposa deixe o aposento. Os sacerdotes, ministro do Senhor, venham chorar entre o altar dos holocaustos e o pórtico do santuário. Rezem assim: tem piedade, Senhor, do teu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que na noite de hoje, o Senhor ele vem diretamente nos falar para que nos convertamos, para que deixemos o pecado de lado e vivamos segundo o desejo de Deus, que é a santidade, segundo o desejo de Deus, que é caminhar para Ele, somente para Ele e com Ele ao seu lado. Por que insiste em se manter no pecado, se sabes que o pecado te levará ao inferno? Por que insiste
em deixar para depois o que você pode fazer no dia de hoje. Existem duas situações. Existe, por exemplo, uma mãe que perde um filho num acidente. E uma outra mãe que também perde o seu filho num acidente. Uma mãe se revolta contra Deus e peca contra Deus. Não quer mais saber do Senhor, deixa tudo de lado. No meio da sua dor, esquece a promessa de Cristo Jesus, que é a ressurreição a todos os seus filhos. E todos aqueles que andam segundo a verdade de Deus e buscam ser praticantes do Santo Evangelho, uma vez que deixando o corpo aqui na terra, se encontrarão com Cristo Jesus e viverão junto da glória de Deus, comemorando todos os dias por ser feliz eternamente. Então esta mãe, que esqueceu desse ensinamento cristão, se revoltou contra Deus e quis exigir de Deus que este reparasse em sua vida o mal que, segundo ela, o próprio Senhor fez, porque permitiu a perda deste filho. Veja, Deus não quer o mal de ninguém, muito pelo contrário, porque nos amou demais. Deu o seu único filho, seu filho amado, para que viesse morrer por todos nós e derramasse o seu sangue na cruz. E foi morte de cruz, não foi qualquer morte. Agora, outra mãe, que também perdeu seu filho, sentiu uma grande dor, muita dor, porque mãe alguma quer perder o seu amado filho, aquele que Deus mesmo deu para que ela cuidasse. Mas ela, diante de toda a dor que estava sentindo, usou da sua dor, ofereceu a sua dor a Deus como sacrifício, para que Deus ainda salvasse mais almas. A sua dor não foi em vão. Cada lágrima que ela derramava, ela oferecia essa lágrima por uma alma que estava no purgatório, sofrendo a saudade de Deus. E Deus, pela sua misericórdia infinita, resgatou mais um filho, porque essa mãe, em sua oração, ofereceu o seu sofrimento para a salvação de outras almas. Ela estava segura de que estava andando retamente com o Senhor e acreditou na promessa que todos aqueles que têm fé e acreditam em Cristo Jesus ressuscitarão com Ele no último dia. Ela acreditou nisso. Embora sentisse saudade, embora sentisse muita dor em seu peito, por esse seu filho que ela não poderia mais ver aqui na terra, a certeza que brotava no coração dela é que um dia, pela promessa que o Senhor lhe fez, ela o veria no céu, ressuscitado na glória com Cristo Jesus. Esta mãe que acreditou nos ensinamentos da igreja e guardou a fé, esta, ao invés de dizer que Deus era culpado, ao invés de se revoltar contra Deus, esta mãe montou uma ONG para ajudar outras mães a lidar com a dor da perda do seu filho. Quero que você reflita comigo na noite de hoje. Qual das mães você seguiria se sofresse pelo mesmo caso? Você gostaria de ser a mãe que se revolta ou a mãe que acredita na promessa de Cristo Jesus, de que assim como seu filho ressuscitou com ele, ela também um dia ressuscitará? Meus irmãos, estamos muito próximos da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Já não há mais tempo para pecarmos. Já não há mais tempo para gastar a nossa vida com a ociosidade. Já não há mais tempo para evitar aquilo para que viemos fazer no mundo, que é evangelizar. Já não há mais tempo de evitar a conversão. Não. O dia da tua conversão é agora, é hoje, não é amanhã. Porque talvez amanhã você não se levante. E a pergunta é, estás preparado para encontrar o teu Senhor Jesus na noite de hoje, se Ele lhe chamar? Pense sobre isso. Deixe que o pecado
suma da sua vida. E lute todos os dias para que outras pessoas também não pequem. E de que maneira você pode ajudar uma pessoa que você vê que está num caminho errado, que está pecando? Além de evangelizar e proclamar o Santo Evangelho todos os dias, indicando o que é certo a esta pessoa, seja você mesmo exemplo vivo, seja você mesmo exemplo de fé, um exemplo de obediência ao Santo Evangelho. Que a sua vida seja o próprio Evangelho, para que aquele que está no sofrimento e ainda não se encontrou com Cristo, não deixou ser encontrado por Cristo, possa se encontrar através de uma palavra sua, de um gesto, do seu comportamento. Seja o Evangelho na vida das pessoas. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Peça perdão a Deus por os seus pecados agora. E vá a um sacerdote se confessar, para que, após a confissão, você aberto, com seu coração rasgado, como diz a palavra de Deus, diante dele, você possa ser recebida com toda a misericórdia que há e existe no coração de Deus. Apele a misericórdia de Deus, mas apele a misericórdia de Deus buscando não praticar o erro novamente, porque todo aquele que peca, sabendo que está pecando, sabendo que existe um sacramento de confissão e usa desse sacramento para pedir perdão de um pecado que você sabe que é pecado, mas pecou por malícia, não, eu vou pecar agora, porque também amanhã eu vou lá no padre e me confesso, então está tudo certo. Não faça isto. A palavra de Deus irá te condenar se você fizer isso, porque você está querendo enganar quem? Se o teu Deus está contigo em todos os momentos, Ele sonda o teu coração. Não engane o Senhor teu Deus. Agora aquela alma que não queria pecar de jeito nenhum, lutou contra o pecado o dia todo, mas o dia todo foi tentado e acabou caindo na tentação. Não porque queria, ele não queria. Essa pessoa, essa alma lutou ardentemente, mas acabou caindo na cilada do inimigo. Esta alma, sim, confesse-se, apele à misericórdia de Deus e peça para que Deus venha derramar a sua graça. Esse está buscando se conciliar com Deus. Agora veja, não estou dizendo a você que a alma que até hoje usou desse subterfúgio, sabia que era pecado, mas como ia se confessar na semana que vem, achou que estava tudo certo, podia pecar e foi lá, então se confessou, se reconciliou com Deus. Se você um dia já fez isso, eu estou lhe convidando na noite de hoje a procurar um sacerdote e abrir o seu coração diante desse sacerdote e dizer: olha, padre, eu já fiz isso. Realmente, eu já usei do sacramento da confissão como uma desculpa, como que algo que fosse apagar tudo aquilo que eu fiz de errado. Eu sabia que eu estava errando, eu sabia. Mas como eu sabia que eu ia me confessar, então eu acabei pecando, sabendo disso. Então hoje eu estou pedindo perdão a Deus, porque usei maliciosamente de um sacramento que Deus deixou para a nossa salvação. Perdão, meu Deus, porque eu não quero mais pecar desta forma. Veja, se você abrir o seu coração dessa forma, se rasgar diante de Deus, fazer as práticas de caridade, buscar o jejum, buscar não pecar mais desta maneira, Deus, que é só misericórdia, irá lhe acolher com todo o amor que existe. Quero agora, por último, fazer uma leitura com você da Carta aos Jovens de Todos os Tempos, de São João Bosco. Uma leitura que me chamou muito a atenção e é um trecho para nós jovens. Os jovens de idade, os jovens de alma, né? Não importa a idade. Esta leitura vai lhe dizer um pouquinho de como agir diante disso que você tem escolhido para a sua vida. Tens escolhido o pecado ou tens escolhido a santificação da sua vida? Ouça aqui comigo. São João Bosco vai dizer assim:
não imites a loucura dos desgraçados que dizem: vou cometer agora este pecado, mas depois me confessarei. Não te enganes a ti mesmo com tais palavras, porque o Senhor amaldiçoa o homem que peca na esperança de obter perdão. Lembra-te de que os condenados que estão no inferno tinham a intenção de mais tarde se converter, e apesar disso se perderam por toda a eternidade. Estás seguro de que Deus te concederá tempo para te confessares? Quem te garante que não morrerás logo depois de pecar e que tua alma não será precipitada imediatamente no inferno? Acho que você, assim como eu, muitas vezes durante o meu percurso aqui na Terra, não paramos para pensar nisso. E porque não paramos para pensar nisso, tantas vezes pecamos, com a intenção de mais tarde nos confessar, pensando que quando ficasse mais velho, iria dar tempo de me converter a Deus. Mas quantos jovens, você e eu, estamos acostumados a ver nos noticiários que perderam sua vida num acidente de carro ou usando drogas e foram arrebatados na sua juventude ainda para junto de Deus. E quem garante que este jovem está no céu? Ou, quem sabe, perdeu a sua alma por toda a eternidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe para depois. Converta-se no dia de hoje. Nós não sabemos se acordaremos no dia de amanhã. Luta comigo. Luta mesmo. Luta contra o pecado. Peça ao nosso Senhor a graça de se ver longe dos pecados. Peça a Nossa Senhora, Mãe, paraíso perfeito, paraíso do Adão, do novo Adão que é Jesus Cristo, para lhe ajudar a ser um verdadeiro cristão, obediente ao Santo Evangelho. Seja obediente, busque a santidade. Foi só para isso que você veio ao mundo, para lutar contra o pecado e ser santo. Quero confessar-te, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Estamos e estaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.